Então, queria agradecer os organizadores, a equipe aqui do Museu da Medicina e os meus queridos colegas lá da FACED que tiveram, né, a ideia de propiciar esse evento, que é um bate-papo, né, com o professor. Eu achei muito interessante essa ideia e gostei muito e me surpreendi muito em saber que vocês, que são os maiores, digamos, era a ideia de que fossem, né, o público cativado, não só foi cativado, como se desafiaram a vir aqui num sábado de manhã, 8 horas. Realmente é surpreendente, né? Porque é um momento de descanso, nós sabemos o quanto a atividade docente ela é pesada, difícil durante a semana, mas isso só mostra, né, o quanto os educadores, os professores, eles estão dispostos a aprender cada vez mais, né? Então, acho que isso é uma ideia que reforça essa concepção que nós temos, né, de um professor que é também pesquisador. Quer dizer, é impossível ensinar sem estar também pesquisando, buscando, né, novos aportes e dialogando, né? Eu acho que a ideia de ter sempre um grupo que possa conversar, dialogar é muito importante. Então, o convite, né, que o pessoal fez para eu participar desse bate-papo foi muito no sentido de apresentar um projeto que eu venho desenvolvendo na universidade, que se chama Leituras da Cidade. Então, vocês já receberam, inclusive, a publicação que foi resultado desse projeto. Então, eu vou, na nossa primeira parte, antes do intervalo, eu vou falar especificamente desse projeto. E na segunda parte, eu vou entrar em algumas questões teóricas, mas vou também tentando sentir assim, quais são as indagações de vocês para que a gente possa fazer esse bate-bola. Antes de começar a apresentar o projeto propriamente dito, eu queria saber de vocês. Eu já sei que a maioria aqui é professor e está em sala de aula, é isso? Isso eu já sei. Então tá, eu queria assim, que vocês me dissessem em que nível, né, vocês lecionam. Quem é que leciona séries iniciais aqui? Tá, só para ter uma ideia, tá? Quinta, oitava. Bem, parelho. Ensino médio? Tá, são os que tem menos. Quem de vocês já trabalhou com a problemática da cidade? Quando eu digo a problemática da cidade, eu estou falando, podem ter trabalhado a rua, podem ter trabalhado o bairro, enfim, quem já trabalhou isso em sala de aula? Alguns, certo. E quem gostaria de trabalhar? Certo. Contente também de rever aqui alguns amigos e ex-alunos também ali da FACED, vários aqui, acho que também contente. Então tá, é um pouco para mapear onde é que eu estou me situando. E eu queria que vocês me dessem algumas palavras quando eu menciono isso. Quer dizer, eu já trouxe aqui um título do projeto que se chama Leituras da Cidade, estou falando já da preocupação de trabalhar a cidade. Que palavras que vêm na cabeça de vocês quando eu falo nesses termos, sem ainda entrar no assunto propriamente dito? Localização. Eu queria escrever aqui, mas como eu não tenho, a gente vai guardar na memória. Peço que vocês me ajudem, porque a minha memória não é lá das melhores. Claro, memória. Localização, memória. História. Pertencimento. Mais algum? Mais algum? Arquitetura. Percurso. Infraestrutura. Identidade.
Mais alguma? Já tem um bom material aí para nós conversarmos. Vamos fazer assim, vamos guardar essas palavras todas que surgiram: localização, memória, história, pertencimento, infraestrutura, identidade, arquitetura, apropriação, palavra boa. Mais alguma? Então vamos guardar essas palavras todas e vamos retomar no final. Então vamos fazer de conta que essas palavras são aquelas palavras que vêm, né? Uma explosão de ideias, são as primeiras palavras que vêm quando se fala no tema cidade. Tá? E depois eu retomo elas teoricamente. Bom, o projeto Leituras, eu estou achando muito fraquinho. O que vocês estão achando aí? Será que seria bom escurecer mais a sala, talvez, né? Essa aqui. Tá, quem está bem no fundo, será que podia chamar aqui o pessoal? Só para eu não me deslocar, porque daí se eu me desloco já. Porque eu queria. Importante que vocês consigam visualizar. Everton, será que seria possível escurecer mais a sala? Pelo seguinte, não se consegue ver muito bem o... Vou tentar, Zita, mas eu acho que vai ser muito difícil. Mas eu vou tentar. É verdade, vou tentar. E essa luz aqui, o pessoal está dizendo que está bem no olho de alguém. Bom, eu nem sei mexer nisso, que é uma coisa muito chique para mim. Como é que se mexe nisso, Everton? Para a internet não vai funcionar. Funciona para o que é história. Não, só quero mostrar. Tá, deixa eu mostrar. Eu devia ter perguntado para você. No meio e... então tá. Tá certo. Tá, obrigada. Bom, começar pelo projeto. Tá? Contar toda a historinha dele. Ele iniciou com uma formação voltada para os professores, tá? Eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria Municipal da Cultura, na gestão do patrimônio cultural da cidade. Então, nos meus últimos anos, eu trabalhei num projeto chamado Monumenta, que vocês devem já ter ouvido falar, que trata sobre a preservação do Centro Histórico de Porto Alegre. E a minha atuação, a minha experiência nesse projeto, junto com os colegas, enfim, era uma equipe, né, que atua ainda, ele continua, né, está ainda em pleno desenvolvimento. Dos projetos importantes é justamente a restauração da Praça da Alfândega, que vocês passando por ali vão ver que ela está completamente em obras, né? É justamente o resultado do projeto Monumento. Então, depois que eu vim para a universidade, disse, bom, aqui na universidade eu não preciso necessariamente seguir as demandas, vamos dizer assim, administrativas, né, que eu estava envolvida na prefeitura. Então eu pensei, vou me dedicar àquilo que nós não conseguíamos fazer lá, que era, e também um sentimento assim de que era algo que ficava faltando, que era se dedicar à questão da educação relacionada à memória e ao patrimônio da cidade. Então, prontamente eu pensei em criar ações aqui na universidade que tivessem esse caráter. Então, sentei com os meus colegas lá e da FACED no sentido de propor formações para os professores. Quer dizer, a Faculdade de Educação, que foi inicialmente onde eu estive lotada e ainda estou, né, pós-graduação, tem essa preocupação muito forte de fazer a formação dos professores, né? Nós formamos professores que vão estar trabalhando depois em sala de aula. Então, a ideia foi justamente propiciar uma formação para os educadores e propiciasse pensar um pouco a cidade de Porto Alegre especificamente e, em especial, o seu centro urbano, já que esse era o objeto de investigação do projeto Monumento. Então, essa primeira formação, que aconteceu em 2007, foi um curso de 40 horas. Nós fizemos uma restrição muito grande ao número de participantes, porque nós tínhamos uma concepção que era
fazer percursos pela cidade, fazer percursos pelo centro histórico. Então nós precisávamos no máximo de 50 pessoas para poder dividir por duas turmas, e aí com dois ministrantes nós conseguiríamos, digamos, gerir, né, facilmente essa visita em loco no centro histórico. O objetivo era esse. Nós tivemos uma grande procura, mais ou menos como esse aqui, tivemos uma lista de espera imensa, e nessa primeira versão, assim, eu optei pela metodologia e foi interessante, porque foi um resultado muito bom. Foi uma abordagem multidisciplinar do urbano, essa é uma das concepções, inclusive, do projeto, pensar que a cidade, para ser apreendida, né, ela necessariamente passa por uma série de áreas do conhecimento, né, seja a história, seja a geografia, seja a arquitetura, que alguém já mencionou, seja a economia, a engenharia de trânsito, por exemplo, é fundamental, a medicina, a biologia, quer dizer, são múltiplas as áreas que perpassam aí o conhecimento sobre o urbano. Então a ideia nessa primeira formação foi chamar profissionais que dessem conta de alguns desses aspectos, tá? E vocês veem refletidos no sumário dessa publicação, tá? Vocês veem ali que nós temos vários percursos, foi mais ou menos o que a formação fez. Nós tivemos um percurso histórico, com a abordagem da história, nós tivemos um percurso arqueológico, que sempre gera um interesse extremamente grande, né, por parte dos professores, mas eu diria muito mais por parte das crianças. As crianças adoram essa parte da arqueologia, né, da cidade, porque eu acho que inspira muito a imaginação, né, aquela coisa do Indiana Jones, que eles não gostam, né, os arqueólogos não gostam, mas tudo bem, nós não somos arqueólogos, quer dizer, nós podemos, né, usar essa coisa da fantasia para estimular a criança. E depois a gente diz, olha, é bem assim o trabalho do arqueólogo, né? Não é uma aventura assim tão cinematográfica, enfim. Arqueólogos, nós tivemos os técnicos ligados ao patrimônio, que fizeram os percursos ligados ao patrimônio arquitetônico, principalmente. E por aí foi, percurso artístico também, nós fomos visitar algumas coleções artísticas na cidade, que são importantes, não sei se tem alguém de artes, ó, tem uma de artes aí. Então, fizemos isso na primeira formação e tentamos no final fazer um exercício prático em que os professores tentavam esboçar ideias para aplicar em sala de aula a partir de tudo ali que nós tínhamos visto. Bom, foi um sucesso tão grande que nós pensamos, bom, vamos fazer a segunda edição. E aí eu me deparei com aquele projeto, com um edital específico do MEC que se chama ProEst. Que alguns anos atrás, quem não é da universidade não vai saber, nós não tínhamos muito incentivo para esse tipo de ação na universidade, esse tipo de ação que faz o diálogo da universidade com a sociedade, ou seja, chama, por exemplo, os educadores para compartilhar conhecimentos fora daquele âmbito acadêmico. Quando eu digo fora do âmbito acadêmico tradicional, assim, a sociedade não é nem aluno de graduação, nem aluno de pós-graduação, né, que é esse meio termo, que é a extensão. Então a extensão sempre foi assim, a prima pobre na universidade. Nunca houve recursos para essa área. E nos últimos anos, felizmente, isso tem mudado. E graças a um dos projetos, que é o ProEst, todos os anos a RUMEC oferece, né, para as universidades a possibilidade de desenvolver projetos que têm essa característica de contato com a universidade, com a sociedade. Desculpa. Então eu apresentei o projeto para esse edital ProEst. Felizmente ele passou na primeira peneirada, que a primeira peneirada era da própria universidade, e passou na segunda também. Foi um projeto bastante elogiado, houve uma demanda muito grande em relação a esses projetos por parte do MEC. Também não era um projeto assim que exigia tantos recursos, eu diria que do ponto de vista de quem gerencia projetos, era um projeto muito modesto, porque ele pedia o quê? Ele pedia a construção de um website, que acabou de subir da tela,
Depois vou ter que chamar o pessoal para saber o que foi, se é que não fui eu mesma. Que desliguei, né? Ah, é só uma mexidinha ali, tá. Então, previa a construção do website, a publicação do livro, porque eu já tinha gerado, os autores todos, né, os professores do curso tinham escrito textos, então eu já te contava com uma gama grande de textos que valia a pena publicar, porque a maioria eram pesquisas novas, e a formação. Tá? Então, a segunda edição do projeto teve uma segunda edição do curso de formação. Dessa vez, nós resolvemos abrir, porque a demanda também foi extremamente grande, e o edital do PROEST também tinha uma questão também de abrangência de público. Nós acabamos abrindo para 80 participantes, mas acabaram sendo matriculados lá, inscritos 110 pessoas, é mais ou menos como esse, assim, a demanda realmente é muito grande. Isso é um dado importante a ser considerado, né, que realmente os educadores estão interessados nessas formações de extensão que a universidade oferece. E claro que o formato ficou levemente ou grandemente prejudicado, porque os percursos nós não pudemos fazer. Os percursos foi impossível fazer, quer dizer, tu não sai para a rua com 110 pessoas, eu teria que dividir em 3 grupos, a coisa realmente se inviabilizaria. Mas nessa segunda edição, o grupo conheceu 3 experiências já desenvolvidas por instituições. Então nós dividimos em 3 o grupo e cada turma ia conhecer um projeto. Então nós conhecemos o projeto do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Quem conhece esse projeto? Eu fiz com o Reitor da Cidade 2. Ah, tá. Então tu já está sabendo de tudo que eu estou falando. Esse projeto do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, até é importante que eu divulgue aqui para vocês, porque é um projeto que vocês podem participar como educadores, levando seus alunos. É um projeto que, principalmente para quem é da área de História, quem é que é da área de História aqui? Um bom número, né? Mas não se restringe à área de História, porque pode ser também pensado do ponto de vista da memória. É um assunto que pode interessar também para outras disciplinas e também para séries iniciais. E é um projeto que justamente estimula a pensar sobre a memória e sobre a construção da história, né? Então, e numa instituição que costumeiramente não tem esse hábito, digamos assim, de se preocupar com um público que não seja o pesquisador, que é o arquivo. Né? Então, nós visitamos 2 arquivos, o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, que fica ali na Riachuelo, não sei se vocês sabem onde é, e o Arquivo Histórico de Porto Alegre, que fica na Bento Gonçalves. Tá? São 2 arquivos, inclusive, que vocês têm projetos à disposição para participar com os alunos. Tá? Vocês não precisam... Vocês apenas precisam entrar em contato com eles, verificar a agenda, né? O projeto tem uma agenda de início e fim, e fazer esse agendamento, então, da escola e da turma de vocês. E o terceiro projeto, que nós conhecemos no Leitura 2, foi o projeto chamado Museu de Percurso do Negro, de Porto Alegre. Vocês vão ter um texto aí, vocês vão ter, na verdade, 2 textos aí que se referem especificamente a esse projeto, que é do antropólogo Oswaldir Carvalho Bittencourt, que foi o que fez toda a pesquisa antropológica e deu os elementos para a constituição desse museu de percurso, e o Pedro Vargas, que é o meu colega historiador lá da prefeitura, que é hoje a pessoa que, dentro da prefeitura, que é responsável, né, que coordena esse projeto no âmbito do monumento. Vale a pena eu falar um pouco desse Museu de Percurso do Negro, porque eu sei que vocês têm uma demanda muito grande quando se aproxima novembro. Nós sabemos que não deveria ser assim, né? Nós deveríamos falar das diferenças o ano todo. Mas a escola e a vida mesmo, né, social, está muito pautada nas datas, né? Nas datas que se constituem como uma memória histórica. Então, abril é o indígena que é trabalhado e novembro é sempre o negro. E esse projeto do Museu de Percurso é um projeto extremamente interessante para ser trabalhado sempre, né? Mas por ocasião dessa data, é um projeto interessante também. Porque ele mapeia no centro histórico os espaços de significância
dignificação para os negros. Tá? Então é um projeto que desde a sua concepção ele é construído a partir do olhar do negro. Tá? O próprio Oswaldino é um antropólogo negro, tá? Que se debruça sobre a história, mas também toma dados mais recentes, né, da apropriação do espaço pelos negros. Então são vários os pontos importantes que eles escolheram para marcar a presença negra, porque a memória do negro ela é marcada na nossa história brasileira pela invisibilidade. Esse é um dado importante, quer dizer, nós não vemos essa memória negra, né? Certamente tem motivos aí culturais, sociais e políticos para isso. Então o Museu de Percurso ele tem como objetivo dar visibilidade a essa memória negra no espaço urbano a partir da construção de marcos em determinados espaços. O primeiro marco já foi construído. Alguém já viu? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? E o primeiro marco, por isso que é importante eu mencionar aqui para vocês, porque é outro projeto que vocês poderiam aproveitar também. Esse marco que foi inaugurado está localizado na Praça Brigadeiro Sampaio. Alguém sabe onde é essa praça? Fica ali perto da usina do gasômetro. Bem no finalzinho, aliás, iniciozinho da Rua da Praia, que é ali que ela inicia, né? Bem no iniciozinho da Rua da Praia, ali onde tem o Museu do Trabalho, tem aquele galpão que é o Museu do Trabalho. Aquela ali é a Praça Brigadeiro Sampaio, também chamada de Praça da Harmonia, e ali foi inaugurado ano passado, o primeiro marco do Museu de Percurso do Negro. É um tambor muito bonito, feito, inclusive construída por artistas negros. Todo o projeto é assim, a construção desses marcos a partir do olhar, né, do negro. Então os artistas que edificaram também são negros, e os meninos que fazem o roteiro também são negros, são de comunidades carentes. Tá? Então, o que a escola de vocês, por exemplo, poderia aproveitar? Poderia entrar em contato com a ONG que gerencia, faz tudo isso, porque a prefeitura, enfim, ela não pode gerenciar. Então, é uma ONG de fora que gerencia isso. E fazer, por exemplo, um roteiro, né, pela cidade com os alunos sendo orientados por esses meninos. Tá? Essa é uma possibilidade. Bueno, tudo isso que eu falei foi só para falar dos dois cursos, né? Das possibilidades aí que foram apresentadas para esses educadores que participaram da formação, mas que vocês têm a possibilidade, através desse livro, né, que foi o resultado também do projeto, de ter contato com esses projetos todos, tá? E nessa primeira parte, eu quero me deter muito mais mostrando para vocês, então, o portal, tá? Era isso mesmo, só não mexer de Bom, vocês não vão conseguir ler nada, e nem eu. Então, eu vou ter que olhar aqui, mas eu vou ter que apontar lá. Vamos ver? Então, o Leituras da Cidade, por que a ideia de um portal? O que nós observamos nessas formações, tá? E eu queria até que vocês me dissessem, assim, vocês me fizessem um feedback em relação a isso. O que eu observei? Que muitos educadores, muitos professores gostariam de trabalhar com o tema da cidade, acham esse tema relevante, muitas vezes não sabem como fazer isso, ou não têm também repertórios de informações, materiais, ou até mesmo onde buscar essas informações para poder aproveitar em sala de aula. Então, a ideia do portal, na segunda edição, ela surgiu no sentido, dois sentidos. Um deles é propiciar informações. Tá? Então, o portal, ele reúne as informações. Tá? Ele é uma pequena referência sobre a cidade de Porto Alegre, pensando do ponto de vista de alguém que quer buscar informações sobre a cidade. Não é um viés turístico, tá?
Mas é inevitável que a apropriação possa ser feita também desse ponto de vista. Numa das divulgações que eu fiz, inclusive do projeto lá no Museu da URGS, em março, tinha um grupo de alunos do curso de Guia de Turismo do SENAC, porque a professora deles tinha feito Leituras 2, conhecia o projeto, quando ela viu que eu ia estar lá falando, ela imediatamente levou todos eles lá. E eu acho ótimo, porque os guias de turismo, eles têm todo um trabalho com a cidade, né? Então é importante que eles qualifiquem, né? Que eles aprimorem esse saber para, né, passar de uma forma adequada para as pessoas que visitam a cidade também. Então ele é pensado muito mais para o educador. Então ele tem esse objetivo de dar um repertório e, ao mesmo tempo, configurar uma rede de educadores que trocam ideias e trocam experiências sobre esse assunto. Tá? Então, a minha proposta de vir aqui também é convidar vocês para que vocês também possam participar do projeto, participando dos fóruns de discussão e das formações que vierem a acontecer no futuro. Tá? Então, eu vou explicar melhor como é que isso pode ser feito. Então, o portal, ele é estruturado, né, com essa arte aqui em cima, que não é necessariamente o perfil de Porto Alegre, ele é inspirado, né, foi feito pelo Luiz Rubina, que teve, eu acho, uma alegria assim, muito grande, e um sucesso, fez assim, eu acho que foi muito feliz quando construiu esse perfil como arte do portal. E ele é inspirado numa publicação, que alguns de vocês talvez vão lembrar, que se chamava O que ler para conhecer o Brasil. E que depois aqui em Porto Alegre nós publicamos, duas professoras de história da prefeitura, construíram um livro chamado O que ler para conhecer Porto Alegre. Se forem numa boa biblioteca, vocês vão encontrar esse livrinho da Zoleva e a outra professora que eu não consigo me lembrar o nome. Tudo bem. Está aqui nas referências bibliográficas, inclusive do portal, se procurarem vocês vão achar. Então, nós dividimos o projeto em o que ler para conhecer a cidade, o que ver para conhecer a cidade, o que ouvir, o que assistir e o que vivenciar. Tá? Então, esse repertório aí da cidade que é oferecido como chaves de entrada. Tá? Eles são apenas possibilidades de entrada nesse assunto relacionado à cidade. Então, vocês vão ver aqui, né, que nós vamos ter as aberturas para as várias sessões, tá, do projeto, que é essa que está aberta aqui. O que ler, o que ver, fica difícil, né, de olhar aí, mas eu estou dizendo para você. O que ouvir, o que assistir, o que vivenciar, os links e contato. Aqui, por exemplo, vocês já veem um pedacinho do que vivenciar, que depois eu vou abrir para vocês. Tem essa possibilidade de busca, tá? Que eu acho que ainda não está 100%. Vocês colocam aqui uma palavra-chave, por exemplo, Restinga. Alguém vai Restinga aqui? Alguém vai Restinga? Restinga. Coloca Restinga e vamos ver se tem algum material. Eu nem sei dizer para vocês se tem ou não, porque eu ainda não busquei pela palavra Restinga. Até porque o projeto não teve esse intuito de esgotamento, vamos dizer assim, né? E, deixa eu passar aqui para poder, não sei se podem ver. Tem uma outra seçãozinha aqui, ó, que é chamada Novidades, que está com problemas. Ontem mesmo eu tentei colocar aqui os dados desse curso, ia colocar bem grande, inscrições esgotadas e tal, só para fazer propaganda. Mas não consegui entrar, então deu um crepe aqui, não sei o que houve. Vou conversar com o Rubino. E essa última parte aqui é o fórum, tá? Que depois eu vou entrar só para vocês verem como é que ele funciona. E claro, a gente tem que entrar também nessa coisa das redes sociais, então é possível, por exemplo, se um de vocês visita e são amigos no Facebook dos colegas, vocês podem, né, dizer que gostaram aqui no curtir no Facebook, que aparece leituras para os 10 amigos de vocês que são da escola, que não estão aqui, né, que podem, quer dizer, essa ferramenta das redes sociais, elas acabam sendo muito importantes
E nós temos mais aqui usar, né? Então, eu vou mostrar para vocês as várias seções, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos no O que ver. Estão conseguindo ver a imagem, pelo menos? Então, né? Então, aqui a seção é O que ver. A primeira é O que ler, mas eu vou